Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, bem-vindos ao Quality Cast. Boa noite a todos. Hoje é dia de trabalho árduo, papel e caneta, porque hoje é dia de aprendizado. Você que não me segue, me siga lá, Marcelo Kim _. E é muito importante que você compartilhe, dê o like, se inscreva no canal para o bom entendimento do YouTube. Hoje o assunto é psicologia no esporte com a doutora Carla Di Piero e o Vitor Cavallari. Cavallari é provavelmente da região do Vêneto. Pode ser, não? Nossa, aí você me pegou, hein? Lógico. Você me apertou sem me abraçar. Eu diria Lombardia ou Vêneto. Boa noite, obrigado por ter aceitado aqui então o convite para falar um pouco desse evento tão bacana que é capitaneado pela doutora Carla Di Piero. Obrigado, viu? Obrigado vocês, cara, pelo convite, Kim, pela recepção. Vai ser um prazer essa conversa. Doutora, faça a sua entrada sempre triunfal. Então, na verdade, a gente está aqui também para divulgar o Psicologia do Esporte Summit, segunda edição, que vai ser lá na Unicamp. O Vitor faz parte da mesa de avaliação psicológica, então é importante ele estar aqui com a gente para contar um pouco e dar aí uma ideia do que ele vai apresentar. O Vitor trabalha com tecnologia, neurociência, então é uma pessoa que, né, manja muito e pode trazer um monte de reflexão aqui pra gente, mas principalmente lá no Summit também. Então, vamos aproveitar. Vamos tirar as informações. Aliás, vocês não sabem, mas eu estava conversando com o Vitor aqui com as câmeras ligadas, já aprendi algumas coisas, quero dividir com vocês, porque realmente, para nós aqui do Quality Cast, é um presente da Carla, para que a gente possa entender um pouco mais, porque realmente tem coisas que a gente fica só no verniz e não tem noção, inclusive dá até vergonha de alguns comentários que a gente possa fazer, enfim, de um jogo, de uma situação e tal, porque a gente não sabe a profundidade das coisas. Doc, me fala uma coisa, eu até anotei aqui para brincar com ele aqui do avaliar para intervir. Claro, né, me parece uma sequência lógica de atuação. Hoje em dia eu posso usar esse avaliar para intervir. Sempre foi assim? No passado, a metodologia de uma boa performance de um atleta para acompanhá-lo, sempre nessa sequência? Sempre foi assim? Eu vou começar destacando, assim, nesse histórico, a questão do que você estava avaliando historicamente. Boa. Né? Porque eu acho que a gente tem um histórico vasto e tem dados de referência extremamente consolidados, validados, de muitos elementos do que envolve a performance física. Né? E isso a gente pode procurar tranquilamente nos manuais, nos artigos científicos, nas revisões sistemáticas. Mas no que a gente, né, na área aqui puxando a sardinha para o nosso lado, né, da psicologia, da neurociência, quando a gente fala da avaliação de capacidades cognitivas, por exemplo, a gente está falando também de um desenvolvimento tecnológico que permitiu isso. Né? Então, o que eu sei sobre músculo de 30 anos para cá mudou pouco. Agora, o que eu sei sobre cérebro de 30 anos para cá mudou bastante. Porque a gente agora tem mais acesso. Então a gente consegue medir a onda cerebral de um atleta em movimento, né? Então a gente consegue ter hoje informação sobre como que essa capacidade cognitiva está performando, né? Em diferentes circunstâncias. Quando eu penso em quadríceps, em femoral, na capacidade contrátil, funcional do quadríceps, não tem modelo 2026, né? É aquilo, né? Desde as bigas romanas. Agora, aqui não. Aqui porque você já tem muito mais acesso. Exatamente. E não para de atualizar, né? Exatamente. E, assim, e esse acompanhamento, né, desse desenvolvimento tecnológico científico, ele é muito difícil de chegar na ponta. O profissional que está na ponta, envolvido no dia a dia de trabalho, fazendo as suas atividades, treinando atleta, tendo que lidar com demandas institucionais, ele continuar essa atualização no que envolve essa dimensão mental, psicológica, cognitiva, é difícil. Então, assim, é muito fácil crucificar o profissional. E eu vejo que não é uma demanda e um problema dele. É um problema que é estrutural. A gente precisa dar condições para essas pessoas acessarem informação e poderem dar significado para essa informação. Porque avaliar para intervir, eu gosto muito disso e acredito muito nisso. Mas se eu não souber o que o dado significa e qual que é a repercussão que eu vejo lá no comportamento, na performance, na ponta mesmo, como que isso está sendo observado no dia a dia,
Me fala uma não coisa. tem muita coisa para fazer com Olha isso. só, né? boa você falar isso. Mas eu imagino que se eu tenho, no mundo ideal, essa tecnologia para ser aplicada, eu fico na época da pedra lascada se eu não tiver. Porque eu vou ter dados, ferramentas excelentes para alta performance, não? Sim. Hoje em dia, sim. Opa, hoje a gente está falando até dos gadgets wearables, né? Sim, que sim. estão monitorando os Os indivíduos. biomarcadores todos aí, à disposição lá, de todos nós, mapeados, né? Sim. Então, de fato, integrar essas informações para que isso vire uma tomada de decisão, ela é uma necessidade. Então, se eu consigo monitorar muitos dados e esses dados vão se relacionando, eu preciso da inteligência para poder tomar decisões estratégicas com isso. E muitas vezes, o que o esporte vai te dar? Né? E aí eu vou sair um pouco até do cognitivo e do psicológico. Mas se a gente for seguir, às vezes, até um protocolo extremamente rígido de controle de carga, a conclusão que a gente vai chegar é que a gente tem que mudar calendário. E como é que muda o calendário? No esporte de alto rendimento não muda. É quase sagrado, vocês estão falando de calendário. Pois Parece que é o mais sagrado. Pois é. Então, assim, é produto, é entretenimento, é toda uma indústria. Como é que eu vou... Aí o que acontece, né? Quando o técnico tira o jogador porque ele precisa ter um controle de carga, eu comprei um ingresso para ver esse cara tá sendo poupado? Que história é essa? Né? Então... É muito conflitante isso, porque quanto mais a gente vai conhecendo processos, né, mais a gente vai tendo que entender que o problema está mais embaixo, muitas vezes. Eu consigo imaginar, então, o que vocês acham? A tecnologia fez com que todo o sistema humano se reorganize para que ela funcione, né? Ou vice-versa. Eu tenho que começar... Esse sistema humano do passado não serve mais com essa tecnologia. Eu vou ter que me adequar. O que eu vejo, assim, contando de experiências, né, próprias nossas nesses 10 anos de Sensorial, que é a minha empresa que desenvolve tecnologia para o esporte, para o rendimento, né? O que a gente percebe é que o passo 1 dentro de uma implementação é trabalhar a gestão. Porque quando a gente está olhando um sentido de ter um trabalho consolidado, né, a gente está falando de uma cultura que não é simplesmente de um treinador que pode ser passageiro pela instituição. A instituição ela vai permanecer. O treinador ele pode durar alguns meses. Né? A gente muitas vezes vai ver isso em todos os esportes, né? Um ciclo olímpico, 2 ciclos olímpicos, uma temporada, 2 temporadas. A gente vai ver essa variabilidade, essa transição de treinadores. Eu né? volto na esteira, se esse cara sai, né? E aí, eu volto. Se eu tenho algo que é atrelado ao profissional e não à instituição, Sim. eu vou ter fragilidade nesse monitoramento. Então, implementar a tecnologia, essa tecnologia quem trouxe foi fulano. Agora está ciclano. E o ciclano não gosta do fulano. E essa tecnologia é do outro, então eu não quero. Não quero nada disso. Mas estava dando certo. Mas eu tenho dados aqui. Não, eu não quero olhar para esses dados. Eu tenho os meus analistas que vão olhar os dados que eu quero. E aí a inteligência, ela vai se perdendo dentro da instituição. Então, um trabalho que é interessante das instituições, e é uma visão que eu vejo hoje dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, por exemplo, é preservar a informação. É preservar a inteligência. Independente Tão difícil de quem conseguir, está... eu vou jogar fora. Exatamente. Então, existem sim, né? Parece que a gente está falando, generalizando que ninguém faz isso. Não, sim faz. Mas não é algo que está muito consolidado. Né? Então, isso é uma visão que a gente precisa fomentar. É que é novo ainda. Né? Assim, novo modo de dizer, né? E aí? Eu queria perguntar para o Vitor quais são as avaliações que a gente faz ultimamente com os atletas, que são as mais tecnológicas, as mais novas, e que tipo de dado a gente tem e como a gente usa ele na intervenção. Eu sei que é complexa, mas eu acho que é legal para as pessoas que estão assistindo a gente entender o que é uma avaliação psicológica no esporte, como que a gente usa esse dado e por que ela é tão importante. Essa é uma questão importante, né? Você fez esse corte agora para a parte psicológica, mental, né? Por que eu falo psicológica, mental, cognitiva? Porque é o jeito de comunicar. Mas tá tudo dentro do mesmo espectro, né? Mas às vezes as pessoas vão se identificar mais com uma expressão ou com outra, né?
Mas eu vejo que hoje a gente consegue ter testes que vão desde elementos que estão, de fato, detectando informações de ondas cerebrais, de atividade cerebral, até, de fato, uma performance visomotora. Né? Com diferentes tipos de tecnologia de acesso. Eu posso ter protocolos de realidade virtual, posso ter protocolos mobile, posso ter protocolos com EEG, por exemplo, que vai começar a mapear esse funcionamento cognitivo. Né? E aí eu posso ter as questões que são outro lado que não tem uma necessidade tecnológica, mas são extremamente validadas. Que são os questionários, que são, né, alguns elementos que estão validados, tem uma pesquisa científica que embasa. Então, eu consigo ter acesso à percepção do atleta sobre seus processos psicológicos, a percepção do treinador sobre aspectos psicológicos dos seus atletas. E isso é uma percepção do atleta que tem muita validade. Mas eu consigo observar como é que está a performance, com medida objetiva. Então, eu vou falar para você assim, Kim, de 0 a 100, me dá um score para sua atenção. Pô, é difícil. Né? Agora, se eu meço a sua atenção numa tarefa de atenção, eu tenho um dado mais objetivo. Então, quando a gente começa a unir essas duas abordagens, eu acho que a gente ganha muito valor. Então, aquilo que vem tradicionalmente sendo validado e reeditado, né, que são dos os nossos questionários, os testes psicológicos que passam por um crivo de pesquisa, de dados e que tem um parecer... Que avaliam ansiedade, que avaliam estresse, Exatamente. que avaliam, né, sintomas depressivos, porque a gente tem esses questionários validados, Kim. A gente usa muito questionário com os atletas. É o que vocês usaram até hoje. Sim. Agora, Só paralelo que a isso, ele eu tenho... é subjetivo. Ele não me dá um score Entendi. quantitativo. Eu não mensuro o que... Tá, entendi. Mas eles são muito válidos, Não, né? e você viu como ferramenta é excelente até agora. Vai ficar mais potente agora ainda excelente. E aí, quando a gente começa a integrar com outras informações, eu vou te dar um exemplo claro, né? Vamos lá. Eu tenho um caso muito interessante que a gente acompanhou. Um atleta que teve uma lesão de sobrecarga, tá? Foi sobrecarga. Foi isso o negócio. Tá. E aí, a gente tinha uma avaliação cognitiva dele que foi negligenciada ali. Em termos de... Eu tinha informação, mas essa informação eu só dei um ok pra ela. Mas estava lá. Mas estava lá. Tá. Né? E aí o que acontece, né? A gente foi investigar, entender, etc. E não tinha uma abertura da comissão para entender a repercussão dessa avaliação e dos dados ali. Mas o atleta tinha um nível de atenção baixo. Tá? Atenção sustentada. Tava no papel. Capacidade do indivíduo manter sua atenção ao longo da tarefa. Naquele momento. Naquele período da avaliação. Ou numa tarefa. Numa e aí tarefa. eu consigo Não, só é uma fotografia, e deu aquilo. Tá bom. Ele tem uma atenção sustentada baixa. Beleza. Legal. Qual que era o diagnóstico? Né? Que ele perdia performance ao longo do tempo. E aí atribuíram isso à parte física. O que fizeram? Se ao longo do tempo perde performance, está cansando, vai treinar mais, lesionou. Aí eu cheguei e falei assim, na verdade ele perde performance porque a atenção dele vai embora ao longo do tempo. Né? Então, até a medida física, muitas vezes ela não está sendo tão rigorosa assim. Que já são coisas que se chegar para um treinador, para um preparador, ele vai ser incontestável, né? Aí eu falo assim, olha, o problema não ia resolver treinando mais, ia resolver melhorando a atenção dele, nesse caso, né? Ou seja, ele ia prevenir a lesão dele. Eu não posso afirmar isso também, porque a lesão, ela é multifator, tem muitos fatores que ocorrem isso de lesão. Mas se eu ignorar o fato de que esse indivíduo pode estar perdendo performance ao longo do tempo, porque ele não está sustentando a sua atenção, ele fadiga cognitivamente, eu estou perdendo a oportunidade. Eu não vou usar mais o meu empirismo. Poderia até acertar, mas eu vou ter tecnologia para ser mais assertivo. E aí começa a integrar, né? Porque essa é a inteligência, né? Eu acho uma coisa que é interessante da tecnologia da neurociência é que é um tipo de abordagem de conhecimento que tem uma potencialidade de transdisciplinaridade muito grande. Porque, assim, o trabalho multiprofissional, muita gente fala, aqui a gente tem uma equipe multi, mas cada um no seu quadrado. Peraí, é exatamente o que eu quero te perguntar. Tá. Beleza, é isso mesmo. Eu estava pensando, tecnologia
vários profissionais, né, da área da saúde ali e tal, um grupo de atletas, muito bem. Se fala muito sobre as equipes multidisciplinares, mas o que eu ia justamente perguntar para o Vitor e para a Carla é da transdisciplinaridade. Como que todos podem saber do meu caso? Acho que esse é um ponto que é muito Esse legal. é o ponto. Eu não sei se nós estamos preparados com tudo isso para poder dar atenção. E aumento ainda. É importante ter os dados, mas o que fazer com os dados? Sim. Então, assim, eu vou ir numa provocação e puxando a sardinha pro meu lado aqui. Então vai. Mas então, pega qualquer área. Qualquer área que você coloca assim, ó. Nossa, a instituição, o clube esportivo que tem a maior estrutura de profissionais. Ele vai ter o médico, ele vai ter nutricionista, físio, preparador, psicólogo, o que mais que ele vai ter? Fisiologista, massagista, o scout, Mas quero ver essa galera se falar. o analista de desempenho, etc, etc. Qual é o único conhecimento que corta todo mundo? A vossa área. Cérebro. É. É o único que corta todo É mundo. o espeto que... É o único. O médico vai olhar e vai considerar algum aspecto. O físio, meu Deus do céu, parece que não é, mas o físio vai olhar muito sobre isso. A preparação física, a psicologia, todo mundo Vai cair nessa de pasta. algum lugar Sim. vai ter contato com o cérebro. Claro. Então, eu falar que esse atleta ele é impulsivo, eu consigo trazer informação para o físio, eu consigo trazer informação para o nutricionista, eu consigo trazer informação para o psicólogo e falar assim, olha, inibir uma tomada de decisão já pré-programada vai ser difícil para esse atleta. Então, se ele tiver em recovery ou numa reabilitação, às vezes eu preciso fragmentar mais o movimento dele, porque senão ele pode se expor a um movimento que ele não está preparado para fazer ainda, porque ele não vai conseguir inibir essa ação. O comportamento alimentar dele pode ter algum tipo de repercussão, porque às vezes ele vai agir por impulsividade em uma tomada de... Porque é comportamento. Eu não estou pegando o quanto que ele avalia o quanto que ele atribui um grau de impulsividade para ele. Estou pegando a resposta dele. Então, o que eu vejo, né, é a gente começar a entender que eu brinco, né? Muitas vezes tem algumas profissões assim, né, que elas estão muito consolidadas dentro do esporte. E eu acho que a próxima a ser consolidada, a psicologia eu vejo consolidada, né, em muitos contextos, né? Então eu já estou assumindo isso, mas daqui a pouco vai começar a ter neurocientista no negócio, sabe? E assim, eu não tô falando que é uma questão assim de você tá puxando sardinha pro seu lado. Eu tô olhando muito para fora do país, né? Porque a gente tem que olhar muito do que tá acontecendo lá fora. Eu acho que a ocorrência é natural. Tô pensando, né? Não sou, mas neurocientista, porque faz parte da evolução disso que você tá falando, Sim, assim, me parece. E tem uma questão também que o esporte ele passa por revoluções, né? Ele passa por revoluções. Sim. Né? Então a evolução nutricional do esporte a gente consegue ver tranquilamente, sim. Né? O quanto que esse conhecimento impactou. Sim. Né? E eu acho que a gente está na onda que ela tem uma revolução tecnológica acontecendo. Acho que a indústria do esporte ela tem mais dificuldades de acompanhar ritmo de evolução tecnológica do que outras indústrias por questões óbvias, né? Então, até estava falando para vocês em off, né? Eu colocar um motor de um carro no laboratório e avaliar durabilidade dele, simular formas de manuseio desse motor. Nossa, eu viro do avesso esse motor. Mas como é que eu vou pegar um atleta e fazer isso? Né? E tirar ele do real e colocar no laboratório e esperar que ele... Só o aspecto emocional que vai ser diferente já vai mudar tudo. Eu não consigo manipular todas as variáveis para pegar uma performance humana, que é orgânica, e querer que eu tenha o mesmo resultado da variável do robô, né? Da máquina. Então, assim, nem é uma visão... Eu acho que muitas vezes as pessoas são muito críticas e céticas a elementos da neurociência, porque acham que a neurociência está propondo redução no entendimento. O comportamento é complexo pra caramba. Agora você vem falar aqui pra mim porque é sinapse e neurotransmissor?
Não é isso. A neurociência, se estiver nesse papel e comunicando nesse papel, ela está errada. Esse pesquisador está errado. Ele precisa trazer uma perspectiva de ampliação. Olha, você tem um monte de informação, agora você tem mais essa. E essas coisas se conversam, porque a gente está falando de uma coisa Agora orgânica. você falou bem, você tem mais essa, você tem mais dados para poder performar o teu atleta aí, etc. E isso é o transdisciplinar, né? Não é cada um na sua caixinha. É a gente poder distribuir as informações, conversar, conhecer um pouquinho do outro para conseguir identificar. Opa, tem que conversar com o Vitor, tem que conversar com a Nutri, com o médico. E isso é um trabalho de alta performance, né, Kim? De fato. De fato. E aí, essa questão, né? Legal isso. E aí, o que eu vejo muitas vezes é as pessoas crendo assim, né? Imagina que a gente precise ter todas as revisões sistemáticas e integrativas e não sei o que lá para poder começar a intervir. Ué, de onde que vai vir o dado? Eu vou ficar de braços cruzados esperando? Então, e aí a questão que eu vejo, e até assim, eu fiquei recentemente bastante frustrado assim, com algumas coisas que eu vi nas redes sociais e tal. Eu vi uma publicação que me encaminharam, assim, foi engraçado que várias pessoas me encaminharam, que tava falando, até usando aquela expressão, né, do sabor. Ah, sim. Ai, meu Deus. O sabor treino mental. E aí, reduzindo alguns protocolos de estimulação cognitiva e treinamento cognitivo a simplesmente uma relação de transferência direta. Agora, aqui, se eu falar para você assim, ó, eu tenho uma solução aqui, que eu vou te entregar aqui. Você vai fazer por 15 semanas, eu vou melhorar 20% da sua tomada de decisão lá no esporte que você pratica, de forma consolidada. Quanto você pagaria por isso aqui? Sendo que você ganha 1,5 milhão por mês. Quanto Vamos é que você fechar paga? o lote. Pô, É muito caro. claro. Muito caro. Claro que sim. E aí as pessoas, eu tenho essa dificuldade de entender que se eu for refém da transferência direta, acabou. Então, se eu falar para você assim, né? Treinamento mental, treinamento cognitivo, treinamento da atenção, do controle inibitório, de um protocolo de redução de fadiga cognitiva ou de aumento de resistência cognitiva. Isso tem valor. Eu não quero que esse atleta, eu espero que ele melhore o número de cesta de 3 dele. É muito difícil ter essa relação direta. Que um treino de atenção vai melhorar a eficiência do chute de 3 dele. É muito difícil a gente isolar isso para falar que foi o treino. Mas se eu trouxer que esse atleta sai do jogo percebendo menos fadiga mental, não estou melhorando a performance dele. Você está preservando o patrimônio do clube também. Se Esse eu cara trago, é caríssimo. Pois é. Se eu tenho um relato desse atleta, vamos pro relato, tá? Vamos pro relato. Que ele treina melhor quando ele faz uma ativação cognitiva, eu não estou melhorando esse atleta. Então, Só dele se conhecer a si próprio já está valendo. Sim. não é? Então, eu vejo uma questão que assim, até convido os profissionais da área, assim, da gente parar de ser refém da transferência direta para a performance, porque o psicólogo ele não pode falar que ele melhora a performance do chute, porque não é verdade. Entendi, agora eu entendi. Pessoal, vocês que estão aqui acompanhando, tudo isso, aliás, nem é só um verniz aqui, muito mais que isso. O Summit acontece no dia 26 e 27 de junho, lá na Unicamp. Você não pode perder. A Carla falou para não falar, mas eu vou falar. Tá acabando. As vagas. A gente fica triste porque a gente está fazendo uma série diminuiu bastante. de entrevistas aqui, mas está acabando. A gente não está falando para que você se inscreva. Tomara que você se inscreva, que o conteúdo é muito bom, mas realmente está acabando. Então faça a sua inscrição, porque todos que já passaram por aqui ainda vão passar. Eu dei uma olhada no conteúdo, é fantástico, você não pode perder. Não é verdade? É isso.
É E dia isso 26 é meu aniversário, hein? É Então, mesmo? depois a gente vai fazer uma Pô, comemoração. Você vai né? dar palestra e vai ser o seu presente, estar na Unicamp. Super Que legal, presente, Vitor. super presente. Sabe o que eu queria que você explicasse, Vitor? Porque o público do Kim é um público que ouve de diversos assuntos. E eu não sei se ele já entrevistou, né, alguém que tenha o teu perfil, que trabalha com né, psicologia do esporte na área de neurociência. Por exemplo, ativação cognitiva. O que é isso? Porque a gente vê os pilotos de Fórmula 1 brincando com a bolinha, os jogadores de tênis, a mesma coisa. O que eles estão fazendo quando eles fazem isso? Qual que é o efeito disso dentro da competição, do esporte deles? Por que isso pode melhorar a performance? E deixa eu pôr um tempero. É curioso isso também, mas eu queria saber também dentro disso, por exemplo, ao não fazer isso, imaginamos que o atleta X, ele, como eu te falo isso, ele é muito raçudo. Então, ele vai além do limite dele, ele pode estragar a maquinaria. Mas ele é muito habilidoso em ultrapassar os limites. Mas ele está fritando o carvão dele. A tecnologia pode me mostrar isso? Eu consigo, efetivamente, ter boas marcas, não sei se eu estou me explicando, consigo ter boas marcas, mas acusou, no meu teste, que eu estou com déficit. Existe esse... Tá, legal. Sobre prontidão, né? Começando assim, além da ativação própria neuromuscular que envolve isso, né? Então essa ativação, eles estão se movimentando, né? Então tem movimento nisso. Então tem uma ativação neuromuscular ali, uma relação muitas vezes da coordenação óculo-manual, tem várias coisas que vão trazer uma circuitaria sendo mexida ali, né? A prontidão, muitas vezes ela vai estar sendo bastante benéfica porque o ambiente ele tem um potencial de ruído muito grande, né? Então, quando a gente tem algum tipo de protocolo que a gente consegue direcionar a atenção do atleta para uma tarefa específica que envolve determinada habilidade, a gente está envolvendo essa circuitaria, a gente está deixando essa... azeitada. Isso, de alguma forma, estimulado e diminuindo o volume de outros ruídos. Então, eu vou te dar um exemplo bem claro. Um atleta que faz um exercício de aquecimento cíclico e repetitivo há anos. O que acontece no cérebro dele lá? O cérebro dele ativa lá córtex motor automático. E ele reproduz aquilo lá numa destreza incrível. E ele tá pensando no que ele vai fazer depois. E o corpo está trabalhando. E o corpo tá lá arrebentando. Tá. Imagina você que vai sair daqui e vai dirigir. Você tá pensando você tá conversando com alguém no Viva Voz no carro. Fácil, E você tá dirigindo bem. Fácil. E você não vai bater o carro. E tá tudo certo. E nem sei como cheguei em casa. E pum, e de repente você chegou na tua casa. É assim, né? Por quê? Porque É isso aí mesmo. tá Belo lá exemplo. automático. Quando eu coloco o atleta para responder a elementos motores também, e isso é importante, ter o motor presente, mas que tá numa lógica aleatória de imprevisibilidade, eu começo eu não consigo, ele não vai conseguir executar no automático. Por quê? Porque ele não vai ter a previsibilidade. Porque é novo. É novo. Ele precisa responder ao E é ambiente. impermanente. Tá. Eu não tenho aqui... Ah, tá bom. E aí o que acontece? Sendo assim... Ele não vai ficar pensando na morte da bezerra. Se você estiver num caminho que Ah, você não você conhece, Então, peraí. sem GPS. Pera, que acompanhar vocês não é fácil. Então, professor, eu provavelmente estou ali. É isso. Estou presente. O teu cérebro vai ter que Bate funcionar para Agora eu aquela entendi. ação. Eu tô ali. E se eu tô ali, eu tô com foco total. Se você faz o mesmo aquecimento de sempre, Kim, tua cabeça, ela pode ir para qualquer lugar. Se você tá ali aquecendo com imprevisibilidade, Excelente. e com a parte motora, você precisa estar ali, no aqui e agora, que é um dos pré-requisitos para a gente ter alta performance. O atleta estar no aqui e agora. É muito difícil, né? A gente tá cheio de ruído o tempo inteiro, então... Se vocês explicaram bem, ele falou do ruído, aí eu fui entendendo, acho que a galera também pegou aí. Sim. Excelente. Então, isso tudo serve para isso.
A prontidão tem esse fator. Se você estiver dirigindo num lugar que você não conhece, sem GPS, você vai estar pensando em outra coisa? Não, que nem era antigamente. A puta Bíblia aqui, o mapa aqui, ou para no posto e pergunta. Exatamente. Aí tem o GPS. Aí você confia no GPS e Sim, você só segue. Você ele não tá me guia. reparando quem que tá, quem não tá, qual ponte. Você não tem uma expressão da literatura científica que é muito legal, que é a consciência situacional. Você perde a consciência situacional, você só tá seguindo um GPS. E o que acontece? As pessoas, elas buscam esse GPS. Elas querem esse guia, esse facilita GPS. a vida. Porque Quer essa facilita, muleta, porque faz o cérebro gastar menos energia, porque ele isso. quer isso. Ele é habilidoso, ele vai É. querer sentar no pudim, né? Ele Então vai. eu faço. Eu costumo falar, né, de uma forma bem genérica, bem ampla, mais provocativa também, de que a alta performance, de fato, ela é antinatural. 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 Vocês- O natural é Mas- surfar a onda da dopamina ali. Sem colocar vocês em saia justa, mas eu consigo transportar isso para o mundo corporativo da mesma maneira. O que você imaginou de exemplo? Ah, nossa, tô até... Vitor me deixou muito mal. Vou para casa muito triste, muito angustiado. Puta, o que ele falou é que vocês estão falando sobre estar presente no aqui e agora. Cara, numa reunião com a família. Pô, isso é o dia inteiro. Você tá lá, você tá pensando não sei o que, etc e tal. não tá presente. Ah, pra cantar, parabéns. Meu, né? Você tá no outro, ou na empresa, ou e tal. E eu imagino, como os orientais falam há muito tempo, né? O aqui e agora. Eu imagino que ao longo do tempo a performance no mundo corporativo, na sua família, enfim, o que for, pode aumentar muitíssimo. E tem uma questão que é interessante, Sim. assim. As empresas cuidam muito do absenteísmo, né? Sim, sim. Mas tem um processo que é o presenteísmo, né? Que a pessoa tá no local de trabalho, mas a cabeça dela tá em outro lugar, Exato. né? E tem estudos mostrando que ele é mais caro que o absenteísmo. É, né? E tem sintomas que mostram isso, né? Então, assim, eu vou sair um pouco do esporte, né? A gente tem alguns trabalhos no ramo de segurança do trabalho. Que, por exemplo, com motoristas. O motorista chega do pós-folga para trabalhar. Tá. O pós-folga, o folga é muito ruidoso para ele. Seja por eventos familiares, uma série de outras condições que às vezes numa rotina de trabalho... Então ele vem de uma maneira Ele pode X. vir de uma maneira diferente do que se ele tiver numa rotina, né? E isso são dados qualitativos levantados, mapeados, né? Interessante. Ele passa por um teste cognitivo, de tempo de resposta. E se ele não passa, né, num crivo, né, dentro de uma performance que é uma performance histórica, né, desse indivíduo, né, ele precisa necessariamente passar por um tipo de ativação e será monitorado nas primeiras horas de turno dele. Porque ele pode ter um potencial de acidente. Acender a luz amarela para esse indivíduo, Acender né? uma Ou luz vermelha, amarela. ou enfim. Né? E dependendo do caso, ele pode ser até realocado dentro das suas funções. Tá. Né? Ele não vai ser, você não vai trabalhar hoje, né? Mas ele pode ser realocado. Isso das deve suas valer para funções. plataformas de petróleo, pilotos de avião, Sim, sei lá, sim, tô sim. falando dessas Os profissões... elementos que envolvem risco. Risco, né? Com certeza. Essas profissões de... Então, assim, a gente tem um trabalho muito bacana, inclusive, né, aí saindo um pouco do esporte, que foi num frigorífico, que teve situações ali de óbitos, etc., com acidentes. E aí o RH o pessoal da segurança falou assim, eu acho que é falta de atenção. E aí o pessoal foi lá, avaliou a atenção com as ferramentas que eles encontraram e viram que tinham muitos colaboradores com nível de atenção muito abaixo do esperado na sua faixa etária, né? O teste eram testes reconhecidos lá e tudo mais. E aí a gente, mas como é que a gente vai fazer? Vai mandar embora todo esse pessoal, né? E aí a gente foi lá, fez uma intervenção para estimular essa capacidade de atenção, né, de forma gamificada. E aí quando foi reavaliado, nossa, foi um salto grande nessa avaliação, né? Que isso é importante o que o Vitor está trazendo, Kim, porque ele está contando que a gente treina a nossa atenção. Sim, podemos estar com a nossa capacidade reduzida, mas a gente também é capaz de treinar e melhorar. A gente também precisa descansar para a gente ter uma capacidade de atenção boa, né? Só que se a gente não mede isso, a gente vai olhar para outras variáveis e nem vai saber que isso está acontecendo. E com essa epidemia que a gente tem de falta de atenção, rede social, diagnósticos de TDAH, esse é um dado importante para a gente considerar.
Eu quero que vocês concordem comigo. Vocês não vão concordar, mas eu vou tentar. Tanto no mundo corporativo quanto o atleta, vê se eu me explico bem. Nada como uma faca no pescoço. O que eu quero dizer? Eu tenho um jogo, eu tenho uma prova de natação, o que for. Eu tenho um business X, meta, vai. Eu quando estou acuado, a tendência então é que eu me esforce mais para que haja uma performance melhor. Todos os motores podem, você acha que trabalha melhor, na opinião de vocês, num giro maior ele pode performar, ou é muito individual, alguns giram muito e podem quebrar? Como a gente pode avaliar isso em tecnologia e a experiência da Carla, em clínica? Me fiz entender, Eu não? entendi a sua pergunta, eu gosto dela. Eu quero que o Vitor responda, mas eu só vou dar Uma tréplica. um pitaco. Olha o que você falou pra gente. Puxa, quando o atleta tá acuado com medo ou o líder Isso. tá acuado, será que ele não toma melhores decisões? Isso. Opa! Ponto, é aí que eu quero. Sim, ele pode estar mais atento, mas ele pode estar sob estímulo de medo. E sob estímulo de medo, o nosso cérebro também tem um funcionamento diferente. Mas tô eu, Carla, psicóloga, falando. Eu quero ouvir o que o Vitor Isso, você me ajudou. Tá? Essa questão é interessante, né? Tudo que envolve pressão, né? Ansiedade, o que a Carla trouxe é de fato o processo, né? A ansiedade, ela vai provocar uma resposta fisiológica de medo, né? E aí essa resposta, ela é uma resposta basicamente de luta e fuga. Peraí, né? mas a ansiedade pode ser boa? Pode. Né? Sim, a gente tem ansiedade eu vou boa. usar ela aqui, tá bom. Mas o seu corpo, ele... vamos pensar... muitas vezes é didático, tá? Essa visão, né? Mas se eu estou diante de uma ameaça real de vida, né? Eu vi agora um vídeo de um surfista com 3 quilômetros de tubarão perseguindo ele. Eu vi. Ele tá numa ameaça real de vida. O corpo dele, ele começa a ser preparado para lidar com essa situação, diferente. né? Então ele começa a ter repercussões fisiológicas muito claras em termos de atenção. Então ele não vai distribuir a atenção dele para todos os eventos que estão acontecendo para ele. Ele vai ter uma adição mais afunilada. A tensão muscular dele diminui. O sistema de proteção dele, né? A partir acaba, ele zero. O corpo fala assim, ó, vamos parar de combater toda e qualquer ameaça. Só para isso aqui. A gente não vai combater vírus e bactérias. Por isso quem fica muito estressado por muito tempo, fica mais doente também. Sim, né? O sistema imunológico dele vai começar a baixar também. Claro. Né? Então, o corpo começa a se preparar para lidar com essa situação. O que acontece muitas vezes quando a gente está diante de algum elemento de performance, né? Seja uma performance esportiva, um tenista, um nadador, etc. Ela é curta, só para dizer. Ela é curta, normalmente. Se aquilo é uma ameaça, mesmo que não seja real de vida, o corpo dele vai funcionar nessa percepção. Tá. Então, eu costumo falar, muito do que eu trabalho com os atletas em tentar encontrar oportunidades nas ameaças. Isso, né? é isso. Porque eu reduzo essa percepção que pode me travar. Então, eu brinco, né? Os tenistas que estão escutando, às vezes, podem pensar nisso. Eu trabalho o ponto, para sobrar aquela bola no meio do T bonitinha. E aí, eu venho para ela com medo de errar. Por quê? Meu Deus, se eu erro essa bola, aí encurta o braço. Aí tensiona a musculatura. Aí o movimento não sai e a bola vai na rede. Ué, você fez todo um comportamento para ter essa bola. E aí, na hora dessa bola, ela surge como uma ameaça. É uma tensão bater essa bola, porque eu não posso mais errar. Meu corpo, na hora, já percebe esse sinal e ele vai ter uma resposta diferente. Ele aceitou esse medo e tá. Mas eu acho que assim, aí a gente vai ter muitas horas de conversa. Se o indivíduo ele só performa sob estresse, ou ele só performa sob ameaça, sobre risco, então quando a água bate na bunda, eu vou me esforçar, eu gosto de olhar do processo para trás, porque ele pode estar se colocando nessa situação, né? E aí ele se colocando nessa situação, aí tem outros processos sendo envolvidos. Aí você tem que... voltando até a base. Porque é isso, né? Aquele atleta que começa a performar depois que ele tá atrás do placar. Porque isso ativa ele.
Porque isso traz Essa é a um mola componente, propulsora dele. traz um componente emocional e motivacional. Que é o Eu tenho- gatilho, é. não, porque eu me vejo como um atleta guerreiro, raçudo. Então, se eu estiver ganhando muito fácil, eu não tô sendo guerreiro raçudo. Porque guerreiro raçudo é quem tá atrás, tem que virar o jogo e fazer. É o 300. E olha isso que o Vitor tá dizendo. Já trabalhei com atleta assim, né? Que assim, só ganhava jogo no terceiro set. Porque o terceiro set é o decisivo. E aí eu aguento mais, eu sou raçuda. Então eu só ganho no terceiro set. Quando tinha a possibilidade de finalizar 2-0. Né? Olha onde vai a nossa... Curiosíssimo. Né? O nosso padrão que a gente instala. E que às vezes... Imagina, um atleta que pode gastar só 2 sets e terminar um jogo em 50 minutos, termina em 1h30, 2 horas. Ela tá né, tendo sobrecarga, diminuindo o tempo de recuperação. Então, trabalhar os aspectos psicológicos, a crença dos atletas, fazer a avaliação de como esse atleta funciona, ajuda a gente a tomar decisões, informar o treinador, informar esse perfil para esse atleta. Né? Então, é muito complexo o trabalho do psicólogo. Quando o povo pergunta, mas o que vocês fazem? Não, você tá com tempo? Eu não tô nem quero falar. Mas não fazem essa pergunta para você, Vitor? Mas o que vocês conversam? Tem dia que é livre, a gente deixa brincar. Então- Meu, até você explicar isso, chutz, é muito complexo. Muito legal esse... Pô, a área de vocês é fantástica. Agora, a tecnologia que você está me explicando, para que a galera possa entender, como está o Brasil comparado aos outros países em relação a isso, tanto na parte humana, de profissionais, para o que eu faço com esses dados e a minha equipe transdisciplinar inteira, os clubes, etc. Tal, como que é o cenário do Brasil, sei lá, comparado a Japão, comparado a Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, como é que a gente está? Pensando em tecnologia, a parte de investimentos, com certeza a gente está atrás, né? Investimentos tanto para aquisição de tecnologias quanto para desenvolvimento de tecnologias, né? Então, a gente tem uma questão, assim, existe algumas iniciativas extremamente importantes para desenvolvimento tecnológico das Sportechs. Então, por exemplo, o ano passado, o COB fez o desafio das Sportechs, né? E foi o maior desafio do mundo, porque teve 165 empresas concorrendo isso. Quase o mundo inteiro. Quantos países tem? 200? Não, e assim, tem soluções brasileiras, né? Tem em diversos estágios, né? E aí a minha empresa sensorial acabou conquistando o primeiro lugar desse concurso, parabéns, né? Que loucura. E assim, isso não teve nenhuma iniciativa no mundo que fez. Então o COB pode falar que de fato eles fizeram o maior evento em relação a isso até agora, né? Tem a Arena Hub, que é um hub de empresas que estão em diversos estágios também do seu desenvolvimento e que constroem um ecossistema de inovação, de networking, de aceleração, enfim. Então, assim, o Brasil tem ótimas iniciativas. A gente tem agências de fomento que aportam dentro de pesquisas, né, dentro da área de tecnologia, mas a parte privada ainda não está assumindo tanto, que poderia assumir. Né? Então, os clubes poderiam investir muito mais em tecnologia e criar referências do que faz. Então, hoje a gente tem algumas barreiras. Eu vou te falar que em alguns contextos, não são todos, mas em alguns contextos é mais fácil um clube adquirir uma solução estrangeira de fora e trazer para cá do que olhar o que tem aqui. Né? Por quê? Porque fulano de tal lá usa. E eu acho que ele é legal. Né? Palmeiras tem, né, uma área de neurociência. Tem, nossa, isso com tá... vários profissionais. É legal, nossa, muito a gente legal. Vê que tem espaço, tem gente investindo, Kim. Sim. E assim, tem investimento, Dilda, né? sabe? Tem, né? Você tá com o Dilda esses dias. Não, e tem espaço e tem pessoas interessadas. Eu acho que a questão, assim, é a gente começar a entender que isso precisa vir num sentido de trazer... Não é reinventar a roda, porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm receio de mudar o seu jeito de fazer. Total, né? Isso. Eu acho isso total. E isso... E essa assim, mudança dói, ninguém quer. Nossa, ninguém quer. Ninguém quer. Né? E assim, eu falo, eu vejo isso de uma forma tão natural, eu acolho assim, falo, não, tá tudo bem. O seu treino não é bom. O que você está fazendo é bom.
A questão é olhar numa perspectiva, né? Eu lembro de ter um professor, eu tive uma grande oportunidade de, por 6 meses, ser professor de Psicologia do Esporte dentro da EFERP, né? A Escola de Educação Física da USP em Ribeirão Preto. E eu conheci os outros professores lá, os pesquisadores muito bons na área. E um professor falou assim uma vez assim, ó, em vez de eu pegar e aí eu olhar um monte de informação que eu tenho, que eu preciso ter na minha prática de treino, e aí eu montar um treino, por que eu não faço o oposto? Eu pego o meu treino que eu faço e pego que habilidades motoras, psicológicas, cognitivas, e vou ticando. Tac. Eu checo. Eu não preciso completar o bingo inteiro. Mas, se eu pego todas as minhas práticas, vou completando esse bingo, e tem elementos que não estão presentes no meu treino, aí eu tenho um gap. E aí eu preciso incluir. Pronto. Acabou. Nossa, é a foi abordagem, feliz, né? sabe? É a abordagem. Ele interpretou diferente. E assim, eu falo assim, a questão tem uma abordagem. Eu vou fazer treino, eu sou muito crítico aos treinos repetitivos e cíclicos. Mas peraí, Mas o rito não faz o mito? Mas eles são essenciais, sem ele não vai ter. Mas o cara fazer isso por 1000 anos não vai dar nada. A gente está perdendo a oportunidade. Eu posso utilizar isso de uma forma extremamente funcional, mas chega uma hora que eu preciso dar aleatoriedade. Eu preciso. Eu quero outro estímulo. Eu quero que um atleta tome melhores decisões. E eu sou o Waze dele? É o que falava o Einstein, né? Se você quer resultados diferentes, como é que você faz sempre as mesmas coisas para obter resultados diferentes? Né? Então, assim, eu convido, né, os profissionais, né, do esporte em geral a pensar que a repetição ela é fundamental, sem ela a gente não vai evoluir, mas a gente precisa expor essa pessoa à tomada de decisão. Agora, vocês precisam ser sinceros comigo, tanto os dois. Sendo assim, nos próximos 20 anos, o que vai acontecer com o homem que pratica esporte na sua conduta? Vai mudar tudo, não vai? Com essa tecnologia? Vai. A gente falou um pouco, sei lá, do calendário, dos patrocinadores, da saúde das pessoas que praticam os esportes. Todo esse muda tudo, né? Vai mudar tudo com a tecnologia. Não vai ficar assim. A gente vai dar um salto já. Eu acho que a gente, não sei se a gente já deu, não sei o que eu digo, ou está para dar um salto bastante grande em relação a isso. Eu acho que tem muitas coisas assim, em que é questão de equipamento, né? Então a gente vê um corredor fazendo uma maratona em menos de 2 horas, né? Isso tem relação a uma série de evoluções que vão acontecendo. Sabe por quê? Desculpa, os clubes não vão virar as costas para a tecnologia. Nem as empresas. A tecnologia vai entrar goela abaixo nos esportes, etc. e tal. Sendo assim, na hora que ela entra efetivamente, está, né? Mas acho que no prelúdio ainda, né? Sim. E assim, eu vejo assim, tem muitas iniciativas, eu não sou, né, totalmente a favor disso, tá? Mas tem muitas motivações por trás de algumas tecnologias. Vou te dar um exemplo, que é as avaliações genéticas. Né? Eu não conheço muito sobre isso, mas todas as iniciativas que eu já fui abordado sobre avaliações genéticas, elas têm um pano de fundo de descoberta de talentos. Depende do painel que você vai pedindo, né? Da genética, né? Então, assim, muitas vezes está assim, determinando. Eu vou pegar, eu tenho 300 atletas em formação aqui. Se eu fizer um acompanhamento genético todos aqui, eu vou ter 15 ali que eu vou dar mais atenção, porque eles têm alguns marcadores. Nesses 15 aqui já vai derivar o Rio já para cá, esses 15 já. A partir disso já, né? Então, os clubes hoje, né? Se você pega uma categoria de base, é muito comum você ter um grupo dentro de uma categoria de base inteiro que tem um monitoramento especial. Imaginei. Isso porque tem mercado envolvido, tá tudo certo, né? A indústria vai funcionar também por conta disso, né? A crítica não é essa. Mas a questão é que eu vejo que a longo prazo a gente vai ter uma seleção muito mais forte por conta de evolução de dados. E o esporte de rendimento, ele vai ser cada vez mais exclusivo.
também pelo interesse das novas gerações em competir. Que eu acho que está diminuindo ao longo do tempo. Curioso. Então, em termos de fato mesmo, por conta de evoluções culturais mesmo. Então, eu tô aqui, né? A gente tá no ano de 2026, né? Não tô querendo ser um profeta, etc. Mas, guardem esse capítulo. Mas é interessante. Mas na minha visão, né, de quem tá há um tempo na área, é de que a gente vai ficar com um esporte de rendimento cada vez mais exclusivo, mas também mais potente, né? Os corpos vão estar performando mais. 1h15 a maratona, aguardem. E aí vai ser difícil. Mas e também uma diminuição da base. Eu acho que daqui a algumas décadas a gente vai ter menos pessoas fazendo esporte para se tornar atletas. Eu tenho essa O que te faz visão. pensar nisso, Vitor? O que você está enxergando? As próprias relações do que tá e do que tem que topar para chegar lá, né? Eu vejo que tem uma os filtros estão cada vez mais seletivos e não necessariamente em aspectos físicos, mentais, cognitivos, mas em sim de motivacionais. Vai separar muito, né? Vai ficar muito distante, né? Então, assim, eu vejo o que eu já vi, né, de atletas que é muito sofrimento, né? E não tá topando sofrimento. Então, as gerações, elas estão tendo cada vez menos tolerância à frustração. E o esporte frustra num nível que você se experimenta num nível máximo disso. E é tão lindo por isso também, né? Sim. Então, assim, eu vejo que as gerações elas estão tendo cada vez menos tolerância a essas frustrações e que o esporte é da natureza do esporte. E aí eu até brinco, né, com os atletas. Olha, você pode vencer o seu adversário ou perder para o seu adversário, mas o esporte você não vai vencer ele, você não vai mudar a natureza do esporte que você pratica. Então, se você não quer, não tá conseguindo assimilar os erros e quer a perfeição e joga tênis, você vai ter que entrar num lugar ali de resolução desse conflito, porque vai errar. Eu consigo enxergar o que você está contando, da dificuldade da tolerância à frustração, de não lidar com dor, de não querer bancar tudo que o alto rendimento traz, mas eu também consigo ver as pessoas cada vez mais brilhando os olhos para o esporte competitivo. Os pais querendo que os filhos sejam atletas. Isso eu vejo muito. Sabe? Mesmo esse jovem que não tolera a frustração, ele olha e fala, eu queria ser top 10 do tênis. Ele não dá conta de fazer tudo que precisa. Mas o aspiracional e eu vejo os pais, assim, os que podem, trazendo todos os profissionais e tecnologias necessárias para tentar fazer esse filho virar um atleta profissional. Sim. Quando às vezes ele nem tem, talvez, tanto repertório, mas eu vejo isso acontecendo e vejo que essa é uma área para a gente trabalhar, que é a orientação de pais, capacitação de pais. Verdade. Porque eu acho que esse pai não pôde, teve o aspiracional e espelha no filho e tudo. E às vezes, e assim, o que eu, assim, pensando nos atletas tops que eu atendo, os pais foram fundamentais. Foram eles que colocaram, foram eles que levaram. Então, sim, esses pais, eles são importantes. Talvez o que a gente possa orientar cada vez mais. Ajudar, ter avaliação para, olha, o teu filho realmente tem esse repertório, mas não tem aquele ainda. Sim, eu vi o seu post a respeito disso recentemente, né? E eu, sim, né, concordo totalmente, né? Que hoje a gente precisa ter esse trabalho, porque o pilar é aquela coisa, né? Eu até brinco, né? O treinador é dispensável. O psicólogo é dispensável. O nutricionista é dispensável na formação de um atleta. Mas o pai e mãe não da família, né? A família é o pilar que se sustenta, por mais que se tenha modificações de contexto disso, né? Então essa relação, esse vínculo, ele é pilar total, né? A gente o que a gente recebe assim muitas vezes são os pais, eu quero fazer uma avaliação cognitiva do meu filho, né? Ele tem 6 anos. É isso mesmo. E aí a gente 6, 8, 10 anos. Aí a gente fala assim, olha, nesse momento tá cedo, a gente nem recomenda, tem muito ruído,
né, nisso, ele está se desenvolvendo algumas coisas. Talvez seja uma abordagem melhor, algum tipo de orientação, etc. Tal. Porque assim, não, calma. Vamos começar a avaliar ele com 11, com 12. E assim, a gente não vai fazer... É uma medida aqui... E depois de um ano a gente pode fazer uma outra, porque pode mudar sem intervenção nenhuma. E porque eles estão ali, né, desenvolvendo muitas capacidades. Deixa ele ganhar o gosto pelo esporte. Claro, deixa ele. Ele. É. Pessoal, olha só, você que quer estar presente nesse Summit 26 e 27 de junho, na Unicamp. A aula do Doc, quando será então? No dia 26. No dia Na 26, na sexta-feira, pergunte tudo que ele tá com tempo, tá com a vida tranquila, ele tava me contando aqui. Azeite, ele vai chegar lá cedo, vai assistir a aula dos colegas e depois para dar aula. Doc, me fala, quem tá te assistindo e ainda tá indeciso, esse congressista aí que se vai, se não vai, etc e tal, o que você poderia dizer para esse cara que acompanha, inclusive, o seu trabalho, da Carla, e quer performar melhor na carreira, quer cuidar melhor dos seus pacientes e atletas, o que você poderia falar desse grande evento que vai acontecer? Acho que tem muito mérito da Carla, né, todo o grupo, de ter reunido assim, pessoas incríveis, assim, né, de conteúdos muito valiosos e pessoas que têm uma experiência muito grande na área, né? Então acho que esse é o valor da gente ter, e eu vejo, né, pelo perfil também, de pessoas que entregam. Elas não estão segurando as informações. As pessoas, quando elas estão no momento lá, elas esvaziando o copo. Elas entregam, sabe? E assim, isso eu acho que é um valor muito grande, né? Então, as pessoas não vão estar segurando ali, elas vão estar, de fato, nu e cru ali, falando o que acha, sem ter muito receio de se estiver incomodando alguém ou não. E trazendo a experiência, né? Então, acho que esse é o... E eu me sinto privilegiado de ter sido um dos convidados para estar ali, né? Então, é muito legal e trazer a informação, né? Então, já estou pensando na minha fala desde hoje, né? para que, de fato, consiga trazer valor. Porque eu acho que as pessoas que estiverem ali interagindo, eu acho que elas vão ter acesso a coisas atuais, a visões de pessoas que têm um histórico, né? Então, tem uma visão muito, muito prática, muito atual, né? Do que é o cenário, do que são as possibilidades da gente intervir, da gente avaliar. No mínimo, essa pessoa vai pensar um pouquinho a se posicionar, né? Nesse novo mercado, né? E assim, e esse tipo de ação, né? Eu brinco, né? Eu sou o exemplo da pessoa que foi fazer psicologia para ser psicólogo do esporte, né? Eu queria trabalhar com esporte. Eu não sabia como, em quê. Mas, na verdade, eu sabia que não queria ser professor de educação física, não queria ser treinador. Vamos outra coisa. Quase fui para o jornalismo, para cobrir coisa do esporte. Aí eu vi uma entrevista da Kátia Rubio e falei assim, esse negócio é legal. Eu quero isso para mim. E aí eu fui atrás. E as melhores decisões que eu tive, né, isso de 2007 para cá, foi ter ido nos eventos, né? Porque lá foi que eu conheci a Carla, foi lá que eu conheci as pessoas que eu falava assim, nossa, olha... E assim, eu acho que essa é uma tomada de decisão assertiva, né? Quando a gente está investindo na nossa carreira, no que a gente faz, no nosso conhecimento, é a melhor decisão que a gente pode tomar, porque ninguém vai tirar da gente isso daí. Então, eu acho que eu graduei, fiz mestrado, fiz doutorado. Hoje eu faço educação física, graduação, né? Vou queimando minha língua lá de 2006, né? Mas eu faço educação física hoje, graduação, pai de 3 filhos, empresa para tocar, e estou estudando lá domingo à noite, 9 horas da noite, em vez de eu ir dormir, eu vou estudar, né? Educação física, vendo minhas aulas online, fazendo minhas provas. Por quê? Porque isso é conhecimento agregado, né? Isso é um lugar que eu vou ter uma visão mais ampliada e ser melhor profissional pelo conhecimento que eu estou acumulando, né? Integrando. Né? Mais então, uma pecinha do teu Lego, né? Exatamente. Bem legal. Cara, e aí? Eu acho que o Vitor falou uma coisa que é o nosso diferencial. A gente está lá para entregar, Kim. Ninguém quer segurar informação, reter conteúdo, né? Eu acho que... Ou só um verniz, né? Não. E eu acho que essa é a parte mais legal, é a gente falar como a gente faz, de que jeito a gente faz, o que a gente tem feito nos últimos tempos, trabalhando com a alta performance, que também é um recorte do nosso evento, né? É falar sobre psicologia do esporte,
no alto rendimento e na prática. Tem um monte de congresso acadêmico maravilhoso, mas a gente está lá para falar como que a gente bota a mão na massa, né? E na época que eu era estudante, ninguém falava, não sei o Vitor na época dele, mas assim, eu ia para o congresso e falava, tá, legal, e daí? Como que eu faço? O que eu faço na segunda? Né? E os livros também, a gente... alguma coisa, né, nas nossas referências. Por isso que a gente também está organizando um manual de psicologia do esporte na prática. Porque é isso, tem um monte de gente querendo trabalhar no esporte. Né? Cada vez mais as pessoas olham e falam, nossa, que legal isso que você faz, que foi o gostinho que o Vitor ficou. Agora, a gente precisa ensinar como fazer. Não basta só estudar psicologia, tem que estudar psicologia do esporte. Você falou, tem que estudar. E vai ser um lugar para ouvir sobre isso, conhecer os profissionais, conhecer como que é a atuação de cada um. E a gente está lá para dividir conhecimento. É sobre isso. É sobre. Além de você sair com a mochila cheia, né? Que é essa ideia de você encher o copo, né? Porque eles estão esvaziando. Fora o networking, fora que te faz pensar no ambiente que nem o Vitor está falando, em eventos, né? Que ele estava falando. É um exercício também. Super. Cognitivo, olha lá, peguei. Opa! De presença, né? Não é estar lá só de corpo presente e pegar o certificado. Sim. Ou só a presença de ou tirar postar a no foto stories, do né? protocolo lá, né? Isso. Tô aqui, kkkk. Isso, Tô com a Carla aqui, o Vitor, kkkk. Mas vai ser muito legal, né? Eu queria deixar o convite para quem não se inscreveu, se inscrever. A gente está de portas abertas. Agradecer você, Kim, por abrir esse espaço para a gente trazer aqui as informações do Summit, os convidados, né? E falar sobre esse tema. Isso. É riquíssimo isso. Olha só, caminhando para o final por causa do horário. Vitor, pensa comigo aqui. Então você falou da tecnologia, explicou mais ou menos o Brasil, como é que está a carinha do momento do Brasil, qual é o gradiente aqui que a gente está no momento. Eu entendi a parte humana e também entendi aonde que, a opinião do Vitor, que isso tudo pode chegar. Claro, ninguém tem bola de cristal, a gente está aqui só pensando. Mas eu não posso deixar ir embora sem falar na tecnologia. Para todos nós, inclusive no esporte, que novidade tem em relação aos dados e avaliação do sono, que é o grande recovery de todos nós, inclusive dos atletas de ponta. Tem alguma coisa que você possa comentar? A gente tem evoluído alguns wearables, né, para monitoramento de sono, né? E isso está cada vez mais sofisticado. Então ele consegue, de fato, começar a medir. Smartwatches é mais simples, né, a tecnologia, mas tem alguns anéis, né, famosos aí que estão sendo utilizados. Sim. E eu acho isso extremamente válido, né? Mas apesar de que a gente ainda tem algumas questões de limitadores de um diagnóstico mais profundo do sono. Até mesmo uma polissonografia, que é um padrão ouro de medição de qualidade do sono, ela ainda tem alguns ruídos. Puxa, porque você está dormindo num lugar diferente, com um monte de coisa, né, de sensor, etc, etc. Então, assim, existem algumas limitações nessa medida. Mas, de fato, se a gente for pensar em recovery, performance, etc., se a gente não tem o beabá do sono e da alimentação e do que é o controle do treino, não tem performance. Eu não preciso da bota, sabe? Eu não preciso da bota. Aí é legal ter a bota. Aí as pessoas compram a bota. Mas as pessoas compram a bota muitas vezes para tentar compensar aquilo que não faz bem, que está na mão e que não precisa de tanto investimento, né? Então, é óbvio às vezes, né? Então, assim, eu tenho essa reflexão. A bota é legal? É legal? Pra caramba, é um auxílio? É um auxílio. Não tô falando nada de cognitivo aqui. Mas, fazendo o básico? Não tá fazendo feijão com arroz, né? É isso. Então, assim, vou querer achar a solução. E aí, assim, gadgets pra gente conseguir ter dados e aí conseguir monitorar, porque, assim, a grande questão hoje que eu vejo e que a cognição tá buscando também trazer ferramentas e formas, né, da neurociência e a tecnologia para medir, é o controle de carga interna. Então, Desculpa, o controle de carga interna. De carga interna, que é a percepção do indivíduo sobre aquilo que ele está performando. Né? Em linhas bem gerais, tá? Mas o controle de carga externa fala assim, Kim, você vai fazer agora, em vez de você fazer de 8 a 12 até a falha, em 4 repetições, você vai fazer
só a 6 repetições. Estou chutando coisa aqui. Isso é um controle de carga externa. Eu estou te trazendo informação para você adaptar o seu treino. Agora, e a percepção do atleta de como foi o tamanho, o esforço que ele fez? Não, se você já foi para academia fazer um supino com a mesma carga que você fez na semana anterior e teve mais dificuldade para fazer, não foi? Foi? Sim, claro. Por quê? Uma série de outros fatores. Então, entender o que... Porque aquele Kim que eu levei não é o mesmo de hoje. Entender. Você não faz o mesmo treino sempre. Porque você não é você sempre. Né? Sim, claro. Então, a gente começar a monitorar essas pessoas, né? E o sono entra muito nisso, né? Como parte de recovery também. Para conseguir ter mais informação para ajustes, né, da carga externa, a partir dessa percepção de carga interna, monitorar isso é um problema do esporte hoje que está sendo cada vez mais estudado e sendo propostos formas de melhorar. Porque é de fato um elemento extremamente importante para performance, para prevenção de lesão, para uma série de coisas. E tal, mas ainda, não é exagero meu aqui, não é que sabe pouco, mas tem bastante ainda para... Tem bastante. Para fazer uma imersão no sono, né? Tem. E o sono, assim, é muito interessante, assim, que a gente tem algumas práticas que aqueles cochilos, os cochilos, que funcionam bem na Europa. O pessoal né? Tem um pesquisador muito legal, chama Cleiton Xavier, um professor que agora está na USP lá em Ribeirão, um parceiro nosso, tá? Ele fala que a melatonina não é o hormônio do sono, é o do escuro, né? Aí a pessoa toma melatonina e fica tá com o quarto da TV ligado. Então não vai adiantar nada. Sim. Então, assim, tem muitas práticas que a gente precisa orientar. E, assim, numa anamnese, se você está trabalhando com neurociência, com treinamento cognitivo, a alimentação e sono precisa ser investigado. Se você não estiver investigando muito isso e tentando, de alguma forma, monitorar a qualidade disso... Tem o questionário de Pittsburgh, que a pessoa ela avalia como que é a percepção dela sobre a qualidade do sono dela. Não colocando gadget nenhum, mas uma percepção dela. Esse dado é importante, né? Então, assim, a gente precisa ter essas informações. Cérebro é muito sensível. Eu uso, né? Eu tenho um wearable que mede sono. Cara? E tem dia que ele fala que eu não dormi bem, mas eu acho que eu dormi bem e eu não tô nem aí pra ele. Porque... Senão você é sugestionada por ele. Porque assim, a minha percepção eu tô completamente descansada. Eu recuperei, eu tô conseguindo manter minha atenção. Eu treinei bem. Cara, eu não vou ficar... Eu olho e falo, beleza, mas eu fico aqui com a minha percepção. Eu sou meio raiz. Não. Então, eu gosto, para mim, a minha percepção de esforço, percepção de recuperação, ela é bem importante. Porque quando eu fui atleta, não existia gadget. Né? E o que eu vejo hoje em dia é o atleta tão dependente dessa resposta que ele nem desenvolve essa capacidade de se perceber. Ele terceirizou. Ele terceirizou. E né? aí você fala para ele, você que não tá bem. E aí, quem que olha para o controle de carga interna? Se essa pessoa não sabe se observar e esse treinador não sabe o que está passando dentro dessa pessoa? Ele não sabe se observar. Ele não conhece a ti mesmo. Ele não conhece. E aí tem agora, você vai lá, tem a termografia. O cara vai lá, põe a câmera lá, vê qual músculo que tá mais quente, né? Põe a informação. Aí o cara salta numa plataforma de salto vertical. Mede lá o quanto que o cara saltou. Aí você vai ver o cara tá falando que não tá descansado. E que não se sentiu recuperado do treino anterior. Aí você fala assim, mas tua termografia e a tua plataforma aqui tá mostrando que você pode colocar a carga 100% hoje. E aí, o que você faz? Quem é que manda? Então, assim, curioso. Por isso que histórico é importante. É por isso que uma série de acúmulo de informação é importante. De dados. Porque um evento é um evento. Então eu preciso de gerar essa inteligência. É verdade. Né? Mas esse cara às vezes ele tá falando isso porque o nível motivacional dele tá diferente. Às vezes tem uma outra tipo, né? Então, isso eu não vou considerar essa parada. E aí, se eu não sou parte dessa comissão, não conheço esse atleta há muito tempo e eu olho esse dado nu e cru... Você vai tomar uma decisão... Eu posso tomar uma decisão... Vai tomar errada. Equivocada. Vai. Não. Vai sacrificar um atleta, vai... Enfim. Ou vai achar que ele tá mentindo, Exato. que ele tá dando migué. Aí? Então, e aí... né,
se desenrola o que a gente conhece. Mas olha a importância do transdisciplinar, né? De um trabalho, né, a longo prazo, para a gente conseguir usar todas essas tecnologias. Olha só, eu novamente convido você que ainda de maneira lenta e letárgica não se inscreveu. 26 e 27 de junho na Unicamp. A aula do DOC será dia 26, pode ser? Lembramos o horário? Ele está no período da tarde. Está no período da tarde, mas chega cedo para pegar todas as aulas, porque é um evento... Tem que assistir o dia inteiro. Só presente. Aliás, eu quero te agradecer desse presente do Vitor, né? Ele é extremamente angustiante, mas fez a gente pensar hoje. Fez, hein? Né? Belo conteúdo, parabéns pela jornada, é fantástico aí. Muito obrigado. Muito cerebral, muito legal. Carla, fecha os trabalhos aí. Pra galera. Eu fecho convidando todo mundo para o Summit de Psicologia do Esporte. Vai estar o Vitor, vou estar eu. O Kim não estará, mas ele estará, porque ele está sempre com. Vou mandar um banner parceiro. meu lá do Nexialista. Vai mandar banner, vai ajudar a gente com os kits. Vou, claro que sim. Então, vem com a gente, vai ser super legal, vai ser um ambiente de troca, de conhecer as pessoas, de ouvir e escutar o que a gente está fazendo no dia a dia, na prática. É isso. Professor, fecha aí. Deixa o seu Instagram, deixa o seu contato, mas fecha porque... Fala da Sensorial. Ele tem uma empresa bem legal. Vamos lá, vamos falar. Legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer essa conversa. Tem muito conteúdo, a gente navegou por muita coisa, dá para aprofundar em várias outras delas. Vai ter que voltar muitas vezes aqui. Mas eu deixo aqui também os meus contatos. Quem quiser me seguir lá no Instagram, vitor.cavalari com 2 L's. E a Sensorial, que é a minha empresa de tecnologia, de neurociência, Sensorial _Life. Sensorial. Para quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho, hoje a gente tem vários trabalhos no esporte de alto rendimento, dentro da perspectiva da saúde também, trabalhando com profissionais da saúde e também corporativo. Então a gente está pulverizando a neurociência, essa abordagem tecnológica para diferentes segmentos, porque a gente está falando de performance humana. Né? Então, em todo contexto existe um presta atenção. Em onde tem um presta atenção, a gente pode trazer números e formas de entender comportamento e essa compreensão poder ser traduzida em tomadas de decisão. Né? Então, isso é que a gente está buscando, né? Trazer conhecimento, tecnologia, dado e significar isso. Né? Porque eu falar que a pessoa tem atenção XYZ, controle inibitório XYZ, reação XYZ, não quer dizer muita coisa. Exato. Se eu não entendo quem que é essa pessoa, o contexto que ela está, o que ela faz, quais são os objetivos. Então, o dado pelo dado, ele morre. O dado de uma forma contextualizada e significada, isso tem valor. Aí tem valor, né? Então, a gente está nesse objetivo. São 10 anos de empresa fazendo esse ano. E seguimos, né? Resistindo à pandemia, resistindo às vezes, falta de alguns investimentos. Você foi bem atemporal, né? Mas de uma forma que a gente está ali na batalha do dia a dia, tentando fomentar essa área e contando muito com profissionais como a Carla, como toda a equipe que hoje a gente tem, a galera do Bahia, do Botafogo, a Gi, do Palmeiras, Luciana, pessoal que está fazendo, não utiliza o nosso sistema, mas que fomenta a neurociência. Então, assim, a gente quer agregar e trazer soluções, né? Então, agradeço também a todos os nossos parceiros, os nossos clientes que estão juntos com a gente nessa e fazendo bem feito, com visão e tentando trazer diferencial. E o que é o mais importante, que mais me orgulha, assim, é que é uma solução brasileira. A gente não está precisando importar. A gente, daqui a pouco, já estamos em vários países também, exportar isso. A gente mostrar algumas coisas aqui que lindo. A gente consegue trazer para fora. Lindo, lindo. Instagram? Victor.cavalari é o meu pessoal, Sensorial _Life, LIFE, para quem quiser seguir. Pessoal, muito em breve, depois do evento, a gente vai trazer o Vitor aqui, vou combinar com a Carla de trazer, de repente, algum atleta, algum outro caso aqui, um outro colega deles da área da saúde, para a gente falar um pouco mais sobre a Sensorial e tudo que aconteceu. O Vitor tem um compromisso daqui a um mês, mas tranquilo, ele vai ali e tal, né? Um compromisso pequeno, mas logo estará aqui de volta aos trabalhos. Meu muito obrigado, não se esqueça então de compartilhar, se inscrever no canal e você me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. Senhores, muito obrigado, boa noite, em breve estaremos juntos. Aquela câmera do meio lá. Tchau, 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 pessoal, valeu, até. Quality Cast by Marcelo Kim.